Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um café, uma temporada do nosso Café Filosófico aqui da PUC do Paraná. Eu me chamo Fabiano Insetti, sou diretor do Instituto Ciência e Fé da PUC, promotor desse evento. Já estamos na 9ª temporada, muitos anos realizando o Café Filosófico, então é uma alegria recebê-los e recebê-las aqui. Você sabe, Lili, a gente lamenta, claro, né, como todo mundo, essa pandemia, enfim, a tragédia que isso é para o Brasil, para o mundo, mas a gente pode tirar uma coisa boa disso para o nosso trabalho, é que nós estamos chegando a lugares que a gente nunca chegaria presencialmente. Então, também a gente celebra essa possibilidade de estar hoje chegando a vários lugares do Brasil. Se a gente olhar aqui o chat agora, as pessoas vão colocando seus nomes, os lugares que elas estão. Já vi gente aí do Nordeste, gente do Sul, gente do Centro-Oeste. Então, assim, é muito legal a gente poder receber todo mundo aqui. Eu quero agradecer muito ao Douglas, né? O Douglas é meu companheiro aí no Instituto Ciência e Fé, é o curador comigo desse projeto. Obrigado, Douglas, por todo o trabalho, pela tua dedicação a esse projeto. Quero agradecer muito à Escola de Humanidades, ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, ao curso de Filosofia. Somos parceiros desde o início desse projeto, já há alguns anos, né? Então, muito obrigado. Hoje estamos com o decano aqui, já vou apresentar para vocês também. Quero agradecer muito a FTD Educação e a Chamé, que são os dois patrocinadores do nosso projeto. Muito obrigado a esses dois grandes patrocinadores que a gente tem. Quero agradecer, nós vamos também ter a interpretação em Libras, então está o Alexander hoje e a Ellen, estão trabalhando com a gente com a filosofia, né, Alexander? Então, super legal, obrigado pela dedicação de vocês também. A gente tem nosso esforço também de tornar os cafés e os nossos projetos o mais acessível possível. Então, uma alegria recebê-los. Eu queria apresentar aqui hoje um grande amigo do Instituto Ciência e Fé, meu amigo, né, o professor Erickson Falabretti. Além de um grande intelectual, um grande pesquisador, ele é professor do programa de pós-graduação em filosofia e decano da Escola de Educação e Humanidades. Topou estar aqui comigo hoje para debater, para discutir um pouquinho com a Lília. Obrigado, viu, Erickson, pela sua presença. Obrigado, Fabiano. Sua presença aqui hoje e sua presença na universidade, viu? A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço o convite, é uma honra, um grande prazer estar aqui, poder ouvir a professora Lília e participar aí do bate-papo. Muito obrigado. E hoje, com muita alegria, recebemos Lília Schwartz. Lília, obrigado. Você é professora titular na USP e Global Scholar em Princeton. É autora de uma série de livros como Retrato em Preto, em Branco e Negro, Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, meu filho adora esse livro, A Batalha do Havaí, O Sol do Brasil, Brasil, uma Biografia, Lima Barreto, Triste Visionário. Tem outro aqui, em 2019 você lançou Sobre o Autoritarismo Brasileiro, você é colunista do Jornal Nexo e curadora adjunta para Histórias do MASP. Lília, obrigado pela sua presença. Você sabe que a gente emprestou, né? A gente colocou como tema a potência do pensamento, a gente emprestou isso do Agamben, né? O Agamben exatamente nos provoca isso, né? Em toda potência, isso que é a não possibilidade também. Toda potência é uma possibilidade, mas também é uma não possibilidade, né? A gente pode tomar decisões ou não tomar, fazer escolhas ou não fazer escolhas, enfim. E eu quero, assim, antes de passar a palavra, fazer uma pequena provocação. Fiz para o Eduardo na semana passada também. Assim, diante de tantas crises que a gente enfrenta hoje, né, ambiental, política, econômica, social, sanitária, mas também frente a tantas possibilidades de reinvenção de nosso lugar no mundo, vale então a pergunta: quais são então as forças, as possibilidades, os perigos, os impactos de pensarmos e de não pensarmos? Então, eu te passo a palavra novamente agradecendo a sua presença. A gente quer muito te escutar e daqui a pouco a gente bate um papo. Bem-vinda. Obrigada. Bom, eu queria começar agradecendo muito. Esse convite, é uma honra estar aqui no Instituto de Ciência e Fé da PUC Paraná, participar do Café Filosófico. Eu devo dizer que eu fiquei muito emocionada ao ver o vídeo de abertura, né? Falei, gente, eu faço parte desse clube, eu vou me retirar rapidinho, não é?
E agradecer, então, saudar todas, todos e todos vocês. Eu também fiquei emocionada ao ver a quantidade de boas noites e de tantos lugares do Brasil. Eu acredito, professor Fabiano Insetti, que, de fato, nós perdemos muito, uma pandemia não nos dá tanta coisa, ela retira muito, né, escancara a desigualdade, mas talvez ela está nos possibilitando essa troca, e vou tentar falar um pouquinho dela também. Aproveito para agradecer ao professor Fabiano Insetti pelas lindas palavras, muito obrigada. Eu sou antropóloga, aprendi que uma boa apresentação, o ritual de apresentação faz parte, não é verdade? Muito obrigada. Queria agradecer também ao professor Erickson Falabretti, né? Vamos dialogar aqui, será um imenso prazer, e queria agradecer ao Douglas Borges Cândido, que fez toda essa intermediação, já entendi que ele é uma pessoa fundamental nessa arquitetura toda. Por fim, também o Alexander e a Ellen, né? Nós estamos num momento em que eu acredito profundamente na diversidade, no acesso, na inclusão social, num Brasil mais generoso, porque mais plural. Então, enfim, Alexander e Ellen, se eu falar muito rápido, porque eu tenho esse costume, vocês me interrompam, façam qualquer coisa assim, que eu vou mais devagar, prometo. Tá bem? Bom, eu não vou dizer que eu e o professor Fabiano combinamos, mas vocês vão ver que a palestra que eu preparei, ela vai muito no sentido da excelente questão do professor Fabiano, né? Ou seja, nós estamos, na minha opinião, eu não sou filósofa, eu sou antropóloga e historiadora, e, na minha opinião, eu, como historiadora, tenho certeza ao dizer que nós nunca passamos por uma crise tão grande como essa. Porque, como disse o professor Fabiano, a crise é social, a crise é política, a crise é econômica, a crise é do meio ambiente, a crise também é da saúde, e nós estamos passando também por uma crise moral. Eu entendo que o título dessa série, desse núcleo no qual eu me insiro, né, e eu fico tão feliz de saber que eu venho aqui após o professor Eduardo Viveiro de Castro, um grande amigo, uma grande inspiração para mim. Eu fico muito feliz também com o título, né, A Potência do Pensamento. A potência vem do latim, como todos sabem, da ideia de potens, que quer dizer aquele que pode. Então, eu quero explorar muito a ideia daquele que pode e daquele que não pode. O professor Fabiano mencionou a Agamben, que eu mencionaria também, já me aproveito da excelente pergunta, que é dizer, como a Agamben, que chama atenção, que sempre que há a possibilidade, há também a não possibilidade. Quando eu fui convidada para dar essa palestra, logo na ementa já havia esse chamado, né, para a potência do pensamento e, ao mesmo tempo, sobre a ausência do pensamento, né, e quais são as implicações desse momento em que paira, em alguns setores da sociedade brasileira e da sociedade mundial, eu diria, uma verdadeira ausência. Eu evoco aqui um pouco uma citação do padre Antônio Vieira, né, no Sermão do Pássaro e a Sombra, quando ele chama atenção para a ideia que, se existe o pássaro, existe a sombra. Né? Muitas vezes nós gostamos mais de falar do pássaro que voa livre, não é? Do pássaro do qual nós nos orgulhamos, mas é muito importante que nós falemos também da sombra. Nesse último livro que o professor Fabiano citou, sobre o autoritarismo brasileiro, eu parto um pouco dessa hipótese, né? Que para todos aqueles que reagiram com muita surpresa diante do cenário eleitoral de 2018, que eu disse a todos duas coisas, né? São dois supostos básicos, que o nosso presente está cheio de passado, e o segundo é que nós sempre fomos autoritários. Né? Estamos vivendo agora, talvez, um momento, não do pássaro, né? Que é como nós gostávamos de nos apresentar, como pessoas tolerantes, não é? Pessoas abertas, mas estamos vivendo em tempos da sombra, né? Da sombra que talvez nos faça menos e não mais, né? Se nós não reagirmos a ela. Eu diria que eu vou começar falando sobre a sombra,
mas vou tentar terminar falando com o pássaro, né? Como me provocou o professor Fabiano. Eu vou começar falando de um tema que é um tema forte da nossa agenda, né? Nos anos 2017, 2018, com a grande crise econômica que se abateu pelo mundo, nós vimos o surgimento, pelo mundo afora, de uma série de governos retrógrados. Quando eu digo retrógrados, eu gostaria de especificar do que eu estou falando. Eu não tenho qualquer problema com governos conservadores, porque eu penso que a temperatura da democracia funciona muito melhor quando ela lida justamente com a diferença, com o embate de ideias, o embate sincero e ético de ideias. No entanto, quando eu me refiro a governos retrógrados, eu me refiro à ideia de que são governos que querem retroagir, ou seja, retroagir numa série de direitos que nós conquistamos. É preciso que a gente entenda também que esse fenômeno dos novos líderes retrógrados e autoritários foi um fenômeno que trouxe à baila também outro elemento muito ambivalente, que são as redes sociais. Eu não demonizo as redes, né? Eu penso que estamos aqui nesse encontro graças às redes sociais, né? As redes sociais podem nos ampliar, mas há também a possibilidade das redes sociais nos tornar a todos, né, mais odiosos e mais polarizados. Esses governos de raiz retrógrada e autoritária foram governos que venceram na base das redes sociais também. Foram governos que abriram mão do debate e chegaram à conclusão de que a melhor maneira de lidar, de vencer uma eleição, era na base das redes sociais. Não é tanto disso que eu quero falar hoje, né? Porque vamos falar de pensamento. O que eu quero falar é de uma certa onda que se abateu sobre a potência do nosso pensamento. Eu me refiro ao negacionismo, né? O que é o negacionismo? Né? A palavra diz bem, é muito impressionante a gente avaliar, a antropóloga que eu sou, como o negacionismo entrou no nosso vocabulário. Aqui nos Estados Unidos, na França, em vários países onde eu, enfim, leciono ou estou presente na cena cultural, a gente pode ver que essa ideia da negação é uma ideia fundamental. Né? O que é a ideia da negação? E o que é a ideia do negacionismo? O ismo é muito importante. A negação pode ser boa se ela provocar o debate. O problema é o ismo. Né? Todo o ismo, em geral, é vinculado a uma voga, a uma moda, e tudo que é voga e moda que nós seguimos cegamente não pode ser bom. O negacionismo se converteu, portanto, numa espécie de negação da realidade, de conformação de uma realidade paralela, de conformação de uma realidade conformada por outras histórias e outras verdades. Vamos falar dela. Eu, como historiadora e antropóloga que sou, em geral, eu não sou contra outras verdades, tampouco outras histórias. Eu sou contra a falta de informação. Sempre quando me perguntam, né, agora eu tenho um Instagram forte, eu fui fortemente às redes, e vou explicar por quê ao final dessa palestra. Sempre me perguntam, professora, você tem uma opinião sobre esse tema? Eu sempre respondo, eu tenho uma opinião, mas eu prefiro lhe dar uma informação. Ou seja, nós somos da academia, eu devo tudo à academia, eu me formei, né, na universidade, leciono na universidade, e eu penso que a academia que é um espaço único, porque nós somos pagos para a potência do pensamento, para realizar o quê? A reflexão. Eu não digo que a universidade é imune às disputas ideológicas, nada disso, mas eu acho que é um lugar que permite, é um lugar de alguma forma ainda protegido para que a boa informação funcione. E a boa informação, em tempos de obscurantismo, é um ato de resistência. Eu tenho achado cada vez mais que a informação tem virado uma forma de insurreição, né? Ou seja, nós combatermos com a informação. O negacionismo, que é a negação da boa informação, eu vou aprofundá-lo mais, ele aflorou na política, talvez é o primeiro lugar, mas da política ele entrou no nosso cotidiano, né? Ou seja, muito feito de negacionismo, entrou fortemente na área da saúde por conta da pandemia em que nós estamos vivendo.
mundial, entrou de uma maneira arrasadora na educação, sobretudo no ensino fundamental, no ensino médio, né? E entrou, inclusive, na discussão do nosso meio ambiente. O que me preocupa muito no negacionismo é a maneira como o negacionismo se une a isso que foi uma grande novidade desses nossos tempos de internet, desses tempos globalizados dessa maneira tecnológica, leva o nome de fake news. Sempre existiram fake news. O meu último livro, que eu acabo de publicar, que se chama Bailarina da Morte, que trata da gripe espanhola de 1918 e 19, que, por sinal, bateu forte no Paraná, né? Havia uma sessão num jornal de São Paulo, que era uma sessão que chamava É Tudo Mentira. Ou seja, estamos falando de 1918, e já havia uma sessão nos jornais que era exclusivamente dedicada a combater as falsas informações. Mas o que está acontecendo no mundo, né, em que se adicionam vários elementos, como governos retrógrados, negacionismo e fake news? É a conformação de um discurso que se vale de uma balela filosófica, né? Há quem diga que a defesa das fake news ela deve se basear na ideia da liberdade de expressão. Eu não acho que fake news é liberdade de expressão, né? Ou seja, penso que eu gostaria muito depois de ouvir vocês, mas penso que a liberdade de expressão tem um limite, não é? Nós estamos vendo o limite no nosso dia de hoje, né? Vou dar um exemplo que aconteceu aqui, por exemplo, que está acontecendo nos Estados Unidos, quando um presidente, ou um candidato derrotado, se nega a aceitar a vitória, e antes mesmo dos resultados estarem divulgados, ele já alegava que existiria enfim, todo tipo de falseamento nos resultados das eleições norte-americanas. O que isso significa? Liberdade de opinião? Não. Na minha opinião, isso significa um tiro no pé da democracia, né? Porque a democracia é um sistema que se pauta em instituições, né? Ou seja, no voto, na capacidade de votar, na capacidade de eleger, na capacidade de formar partidos, na capacidade de ter instituições democráticas, mas a democracia também se pauta numa franquia da cidadania, que é o nosso direito de expressão, mas também o nosso direito civil, e é, sobretudo, o nosso controle para que ela funcione minimamente. Quando a gente usa fake news para, de alguma forma, denunciar a democracia, nós estamos golpeando fortemente a democracia. Outro exemplo, um exemplo brasileiro, né? Quando a Anvisa impede as pesquisas e o desenvolvimento de uma vacina a partir de uma notícia falseada, ou seja, sem averiguar o que aconteceu, infelizmente, com esse paciente que faleceu por conta de suicídio, quando um chefe do executivo faz uma guerra às vacinas na base da teoria da conspiração, ou seja, porque se trata de uma vacina chinesa, nós temos não uma franquia da liberdade de expressão, mas nós temos uma franquia das fake news. As fake news, elas têm uma forma muito ágil, né, de se expandir, porque elas se pautam exatamente na desinformação, né, na má informação, né, como diz, na não possibilidade da potência da informação. Elas se pautam, na minha opinião, na sombra e não no pássaro. Como é que elas se expandem? Nós sabemos, a partir da sátira, a partir da paródia, a partir da fabricação de notícias, a partir da manipulação de notícias, da publicidade que não se pauta na boa informação e na falsa propaganda. Esses são mecanismos utilizados por todos esses governos, o que nos indica que existe aí uma comunidade, né, de fake news.
Mais uma vez, é importante destacar que isso não é novo. Hannah Arendt, quando comenta sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, ela diz, no livro Origens do Totalitarismo, ela diz, estávamos preparados para tudo, menos para a mentira. É muito interessante essa situação que se refere a 39 a 45, mas se refere também a 2020, a 2018, 2019, 2020. Eu diria que nós estávamos preparados para tudo, mal preparados para essa produção acelerada de mentiras. É também a Hannah Arendt que diz que as questões políticas são muito sérias para serem deixadas para os políticos. Mais uma vez, eu não quero agora demonizar, então, os políticos, mas, infelizmente, o que nós temos visto é que essa política retrógrada tem atacado sistematicamente a informação. De que maneira? Atacando o jornalismo, né, e tentando produzir... essas autoridades retrógradas é que devem produzir a boa informação, atacando a academia, né, atacando a ciência e atacando as instituições democráticas. Essa forma de ataque, né, essa forma de combate, ela é uma forma que visa, no limite, bombardear a informação e, com ela, a potência do pensamento, não é? Essa forma de combate, ela visa também criar realidades absolutamente paralelas. A impressão que eu tenho é que eu tenho procurado muito sair da minha bolha, mas a sensação que eu tenho é que nós compartilhamos um tipo de informação, né? Ou seja, que é referendada por jornais, vários, eu estou falando aqui no plural porque não é um jornal, é preciso contrastar informações, é assim que a ciência trabalha, não é? Contrastando informações e duvidando das suas próprias certezas, isso é muito importante, mas há uma camada da população mundial e da população brasileira que parte do suposto que não precisa de informações, que parte do suposto de que, enfim, as informações corretas são aquelas produzidas por aqueles que pensam da mesma maneira. A formação de blocos dicotômicos e polarizados é um procedimento próprio a esses governos e muito perigoso, né? Essas dicotomias são pautadas na formação de polaridades que se opõem o nós ao outro, né? O nós ético ao outro corrupto, o nós elevado a um outro totalmente vil, ou seja, parte dessa contraposição que tem a capacidade de transformar adversários políticos em inimigos. Essa é outra propriedade da boa democracia, não é? Uma boa democracia tem que contar com adversários, né? É no adversário é com o adversário que eu penso melhor. É com o outro que eu realizo toda a minha potência, toda a minha capacidade daquele que pode, não é? No entanto, quando eu transformo o adversário em mero inimigo, eu estou anulando a potencialidade da diversidade. Ora, nós vivemos num mundo que foi construído a partir da linguagem da diferença. Eu devo reconhecer que eu ando muito cética, muito desanimada com a minha geração, porque a minha geração, não sei se é a mesma, deve ser a mesma dos professores com quem eu vou concordar, foi uma geração que depois da Constituição de 88 acreditou que estava tudo assegurado, tudo no lugar certo. De fato, desde a Constituição Cidadã, que foi uma Constituição ampla, uma Constituição generosa com as diferenças, mas uma Constituição que, como toda Constituição, também teve seus limites, por exemplo, na questão militar, né? Nós tivemos uma comissão da verdade, mas que não julgava de fato aos torturadores, esse foi um limite da Constituição de 88, existiriam outros, mas a Constituição de 88 era o resultado, primeiro, do combate à ditadura,
né, do combate a um estado de exceção de direitos. Não à toa, Ulisses Guimarães levantou a Constituição e disse: eu promulgo essa Constituição com ódio à ditadura militar, mas era também uma Constituição que respondia a um Brasil mais plural, a despeito da ditadura, né? Que dava voz, não dá voz, porque esse termo é péssimo, né? Mas que reconhecia a potencialidade das populações negras, né? das populações indígenas, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas com deficiências, né? Era nesse sentido, das mulheres, era nesse sentido uma Constituição muito ampla e muito generosa e que tentava expressar setores relevantes dessa nova sociedade brasileira. Não à toa nós chamamos de uma nova república, não é? Ora, esses 30 anos que tivemos, se não foram 30 anos de uma democracia plena, porque, como os gregos, eu acredito que não há democracia plena, democracia é um regime que tem que sempre se aperfeiçoar, sempre lidar com outras realidades. Se é possível dizer que nós precisamos, hoje em dia, qualificar a nossa democracia, porque, afinal, se a democracia é um regime pautado em valores como liberdade e igualdade, e que consegue se distanciar da tirania justamente em função desses valores, é preciso, claro, que nós qualifiquemos a democracia no Brasil, um país tão desigual, né? Um país tão racista, né? De maioria parda e preta, segundo os critérios do IBGE, a classificação do IBGE, né? Que são 56,1% da nossa população, mas uma maioria tão minoritária na representação, o mesmo acontecendo com as mulheres. Então, se é preciso qualificar a nossa democracia, eu diria, se é sempre tempo para qualificar a democracia, é preciso também reconhecer que, nesses 30 anos, as instituições se fortaleceram no Brasil, os grupos, os diferentes agentes sociais assumiram novos lugares, novas pautas. Essa situação nós achávamos que estava absolutamente consolidado, por isso que eu disse que eu desconfio muito da minha geração. E o que nós vimos acontecer nesses 3 anos foi uma espécie de golpe cotidiano. Eu estive no Roda Viva há 2 meses atrás e terminei dizendo algo que eu não sei de onde me saiu aquela frase final, mas é o que eu acredito, que, na verdade, o nosso governo atual não precisa dar um golpe, porque ele é o golpe, ou seja, ele vai corroendo sistematicamente as nossas instituições democráticas e vai buscando corroer a potência do nosso pensamento e a potência das nossas informações. Eu diria que abandonar os fatos é, de alguma forma, abandonar a liberdade. Não é a liberdade de expressão, é o abandono da liberdade, porque o obscurantismo nunca foi um regime que se pautou pela ideia grande de liberdade. Eu diria também que, se nada for verdadeiro nesse mundo, tudo vira o quê? Apenas espetáculo. Nós estamos assistindo uma espetacularização da política, né? Enfim, onde é melhor lidar com fazer espetáculo, fazer fumaça, fazer barulho, do que, de alguma maneira, ser fiel às informações, ser verdadeiro em relação ao que está de fato acontecendo. Fidelidade é difícil, mas ser verdadeiro e ser ético é uma posição existencial nesse mundo e que nós não temos visto ser praticada nesses nossos últimos 2 anos e meio. Estamos falando de um governo que é hostil, é abertamente hostil à realidade verificável. Isso é uma questão absolutamente nova, né? Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Hungria, está acontecendo na Polônia, está acontecendo, se vocês quiserem, também na Venezuela, de outra maneira, podemos falar nisso, está acontecendo em Israel, está acontecendo nos Estados Unidos, e o que acontece nos Estados Unidos de Trump, até agora, acontecia aqui no Brasil,
de Jair Bolsonaro. O que significa você declarar hostilidade aberta a uma realidade verificável, né? O que significa um governo que sistematicamente manipula o número de mortes por Covid-19 no Brasil? O que significa um governo que é incapaz de falar de luto? Essa é uma questão fundamental para nós aqui, e vai atrapalhar muito a potência do nosso pensamento, o trauma em relação ao silêncio. Os gregos diziam que a falta de lembrança, o silêncio, são irmãos da morte. Me impressiona muito como a nossa sociedade já é, a sociedade ocidental, se eu puder dizer assim, é uma sociedade que não é preparada para pensar na morte e para pensar no luto. A sociedade ocidental também, depois da Primeira Guerra Mundial, segundo o historiador francês Philippe Ariès, a sociedade ocidental, depois da Primeira Guerra Mundial, sequestrou a morte, ou seja, o fenômeno da matança nos campos, matança aberta que aconteceu nesse momento, fez com que, de alguma forma, existisse a morte da morte. Né? Eu diria que não foi só a Primeira Guerra Mundial, como foi também a gripe espanhola, que era uma gripe tremendamente letal, que era também chamada de gripe dos 3 dias, porque em 3 dias uma família inteira poderia morrer. O que nós vimos, então, foi o final dos rituais da morte, do luto, dentro das casas. Foi o final dos rituais nas ruas, que avisavam toda a comunidade que a dor de um era a dor de todos. Né? É o final do badalar dos sinos, né? Sinos que também comunicavam solidariamente o luto. É o final também da morte assistida em casa, né? Porque nós reservamos ao hospital um lugar de apartamento, ou seja, nós preferimos não ver. Né? A morte virou uma coisa suja, uma coisa que você não pode falar, você não pode manifestar. Grandes rituais só das grandes celebridades, onde nós celebramos outras coisas, não o nosso luto. E eu tenho me perguntado muito sobre o quanto vai nos custar esse silêncio sobre a morte no Brasil. Eu lembro de um texto do Walter Benjamin, o grande filósofo alemão Walter Benjamin, que relata, naqueles pequenos relatos pequenos textos que ele publicava, pequenos excertos, em que ele dizia que ele tinha visto a chegada dos soldados voltando da Primeira Guerra Mundial. E dizia Walter Benjamin, eles vinham calados, eles vinham mudos. Ou seja, o silêncio pode ser um ato de respeito à morte, mas o silêncio ruidoso que nós estamos vivendo no Brasil, o silêncio que é esquecimento, esse sim é irmão da morte. E eu tenho muito medo de quanto isso vai nos custar. Nós vivemos também um momento em que a repetição teimosa de uma fake news, de uma notícia falsa, tem a potencialidade de virar uma verdade. Né? Essa é uma questão terrível entre nós. Nós sabemos como as pessoas escutam e reproduzem, e é o famoso cria fama e deita-te na cama, não é? Ou seja, vira uma realidade. Essa é uma época também de muito pensamento mágico. Eu, antropóloga que sou, eu respeito demais o pensamento mágico. Em 1918, 19, por exemplo, as igrejas tiveram um papel fundamental. Em Salvador, o governo negou a existência da espanhola. Negou porque o grande medo, à época, a espanhola entrou de navio, pelo navio Demerara, e o grande medo à época é que Salvador fosse considerado um porto sujo, que era o nome para um porto contaminado. Portanto, as elites não disseram nada. Quem foi que anunciou a peste? A Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, os terreiros de candomblé. Em Manaus, que infelizmente sofreu muito em 18, é uma triste coincidência e tem sofrido tanto nesse nosso ano de 2020.
Em Manaus, as populações respeitaram a profilaxia, né, em 18, não se sabia, só se sabia do sintoma, não se sabia da causa, não se sabia que era o velho e bom H1N1, que conhecemos tantos. Mas o que fez a população em Manaus? Repetiu os seus rituais, né, os seus rituais com infusões de folhas, cobriu, não aguentava deixar os mortos nas ruas para que as carroças os pegassem e de alguma maneira encobriu, né, cobriu mesmo, tomou cuidado, né, dos seus mortos, embalando-os em redes, nas mesmas redes que a população dormia, não é? Cada lugar tomou o seu cuidado. Eu sei que em Porto Alegre o ritual do chimarrão foi proibido, não é? Porque então era um ritual coletivo, então era um medo, né, da contaminação. Esse pensamento mágico, ele tem essa dose de amparo que é muito boa, mas eu vou me referir a outro tipo de pensamento mágico. É quando, ao invés de nós tomarmos as medidas do lado das autoridades médicas, das autoridades da saúde, nós resolvemos, e isso tem acontecido muito, criar os nossos próprios medicamentos. Em 1918, havia um medicamento que não era autorizado pelos governantes, que se chamava sal de quinino. O sal de quinino era usado originalmente para malária, e se testou utilizar o sal de quinino também para tentar combater ou evitar a espanhola. Isso não era possível e nenhuma autoridade entrou atrás disso. Mas o sal de quinino, que todos vocês conhecem se já tomaram água tônica, tem a mesma composição do quê? Da nossa atual hidroxicloroquina. Ou seja, um produto que não era aconselhado 100 anos atrás, é agora aconselhado pelo governo, cujo presidente vira uma espécie de garoto propaganda. Isso é pensamento mágico ou não? Ou seja, pouco importa para os nossos governantes se a ciência chama atenção que não vai curar nada, não vai resolver nada e é até perigoso. Pouco importa, né? O que importa é uma boa saída mágica, né? Teorias da conspiração, elas são em tudo contrárias à boa informação. O que é uma teoria da conspiração? É quando eu invento, né, um inimigo e passo a atacá-lo ao invés de atacar a própria realidade, né? Em 18, nós sabemos que os aliados, quando a gripe estoura, né, dos dois lados, produzem uma teoria da conspiração, qual era? De que os submarinos alemães estariam inoculando o veneno da gripe espanhola, inclusive com requintes de uma nuvem verde, né? Ou seja, tinha a teoria da conspiração, toda boa teoria da conspiração é muito elaborada, né? Veja o que está acontecendo conosco agora em relação aos chineses. Nós estamos vivendo uma verdadeira xenofobia, né? Foram muitos casos graves no Brasil também, por conta de uma teoria conspiratória, né? Ou seja, que os chineses teriam inventado esse vírus para depois eliminá-lo da China e intoxicar o resto do mundo. Esse tipo de teoria da conspiração, que cria novamente a Guerra Fria, num contexto em que ela não está se apresentando, tem esse modo, essa forma da teoria da conspiração. Eu queria falar também de outra má informação, que para mim mexe muito comigo, que são os mitos, a verdadeira mitologia que se constrói nesses momentos. Essas são mitologias muito fortes, e eu, como historiadora, eu sei dizer que muitas vezes, em momentos de crise, a história é acionada e é reconstruída no sentido de produzir versões, né, para explicar um novo contexto. Quando o Brasil, logo após a independência do Brasil, não me parece uma coincidência que primeiro as primeiras instituições criadas foram as faculdades de medicina, porque a população estava doente, até então a elite só recorria a Lisboa, as faculdades de direito, porque a Constituição que existia era do estrangeiro, era preciso fazer uma Constituição nacional, e se eu estivesse ao vivo, eu perguntaria a vocês, né, qual foi a terceira instituição criada. Como não posso fazer isso, eu mesma vou responder, né? Ou seja, foi criado um Instituto Histórico Geográfico Brasileiro.
E se eu não tiver convencido a vocês, eu diria que chamaria atenção para o primeiro concurso que foi realizado, que se chamava Como Escrever a História do Brasil, que nós poderíamos mudar para Como Inventar uma História do Brasil. O nosso primeiro concurso de história foi vencido por um naturalista bávaro, von Martius, que escreveu um texto que justificava a história do Brasil a partir da confluência de 3 grandes rios. Um rio mais caudaloso, que era um rio branco, um rio menor, que era um rio negro, e um rio ainda menor, que era um rio indígena. Von Martius não estava inventando nada, ele estava dando vazão a isso que nós chamamos, em pleno século XX, de mito da democracia racial, que, como todo bom mito, não mente. Isso que é interessante. O bom mito, ele vive de contradições fundamentais da sociedade, é o que diz Claude Lévi-Strauss. E, por serem fundamentais, elas giram em espiral. Qual era a grande contradição que von Martius trazia? Há quem diga, veja que maravilha, o nosso primeiro modelo de escrever a história do Brasil era um modelo tão igualitário. Não era. Ele tinha tudo a ver com o nosso mito da democracia racial, que é pautado no quê? Na convivência entre mistura e diferença. Porque só há mistura na diferença. Mistura e hierarquia social, porque o grande rio era o Rio Branco, o Rio Negro era menor, o Rio Indígena menor ainda, e todos confluíam aonde? No Rio Branco. Vejam a potencialidade desses mitos nacionais, desses mitos de criação. Vejam as potencialidades de um mito não tão forte, mas, enfim, muito difundido por esse governo, que é o mito de que a ditadura militar foi um golpe democrático. Vejam de novo a contradição que funda essa expressão, golpe democrático. Um golpe, estou falando aqui das ciências, né, numa definição canônica da ciência política, é quando você tem um governo legitimamente instalado que é substituído por outro, que não foi legitimamente eleito. Portanto, se há um golpe, não pode ser democrático. Mas veja como essa formulação está pautada numa base mitológica, uma base que é a contradição da sociedade brasileira. Como é que nós lidamos com a violência? Como é que nós lidamos com o nosso passado escravocrata? Como é que nós lidamos com a ditadura? Por que nós tentamos amenizar tudo? Então, enfim, estou aqui falando, mas eu não quero perder a minha última parte, muito do que é esse momento, né? do que é a ausência, né? O que está provocando a ausência do pensamento, mas agora quero ir ao pássaro, né? Já que eu tenho 10 minutos aqui, quero falar do pássaro. Ora, vamos falar de pássaros, né? Qual é o grande antídoto para isso tudo? A velha e boa potência do pensamento, né? A velha e boa investigação, né? A velha e boa vigilância. Quem não quer ser dominado, vigia como cidadão, né? O velho e bom pensamento, né? Max Weber definia a liderança, né? Fez toda uma teoria clássica sobre a liderança, dividindo os líderes em 3 tipos. Os líderes tradicionais, do tipo patriarcal, os líderes racionais, legais, e os líderes carismáticos, tanto na religião como na política. Os líderes carismáticos, que são esses que nós temos agora nesses governos, eram líderes que acreditavam na potência do um só, ou seja, só no seu lugar, só no seu pensamento. E com isso faziam e fazem um grande mal a todos nós, porque a beleza do pensamento é ser múltiplo, a beleza do pensamento é ser vário. Eu digo sempre, quando eu dou a minha primeira aula em antropologia, que talvez o grande pai da antropologia, foi assim que Claude Lévi-Strauss o definiu, foi Rousseau, que foi Rousseau quem disse que a verdadeira maneira de conhecer o outro é a alteridade. Qual é a especificidade desse conceito? Eu falei tanto de polaridades, né? Polaridades que se reforçam no seu ódio, né? Na construção de estruturas cada vez mais rígidas e divididas. A alteridade não é isso. A alteridade é quando
o conhecimento do outro me é tão fundamental que eu saio alterado. Ou seja, conhecer o outro não é bom só como uma experiência de pensamento, porque eu quero conhecer uma realidade diferente. Se de fato esse conhecimento resulta filosoficamente em algo, é porque ele me altera como uma pessoa. Quando eu leio o Krenak, e ele diz que com essa pandemia, os únicos que estão em extinção é a humanidade ocidental, eu passo a pensar melhor um pouco nesse mundo em que eu vivo. Quando eu aprendo com os ameríndios sobre o perspectivismo, né? Ou seja, quando eles me dizem que talvez não exista uma natureza para várias culturas, mas talvez seja uma cultura para várias naturezas, eu passo a me repensar nessa grande dicotomia criada na sociedade ocidental, que é essa dicotomia entre natureza e cultura. Então, eu penso que o grande antídoto é o pensamento, porque ele nos faz viajar. Até nesse tempo de isolamento social, que não é isolamento pessoal, isso é muito importante, não é? Ele nos faz viajar. O pensamento nos faz ser menos intolerantes. Há uma série de pesquisas realizadas que mostram como a intolerância, o começo, em países desiguais, leva ao obscurantismo. O pensamento, ele é da lógica do afeto, né? E eu penso em afeto como os maoris pensam no Canadá, que é o afeto no sentido de estar afetado, de tal maneira que o outro me altera novamente, me afeta novamente. Não sei se o Eduardo Viveiros, porque eu não assisti a aula dele, mas falou disso, mas eu comecei com Vieira e quero terminar com Vieira, quase terminar, né, se vocês me permitem, que o padre Vieira teria dito que existiriam homens de mármore e homens de murta, né? Quando ele definia o mármore, ele se referia aos homens, à humanidade europeia. O mármore, um material tão nobre, né, um material tão difícil de esculpir, mas que uma vez esculpido, ele restava assim para sempre. A murta seria um pequeno arbusto, né? Muito maleável, porque era só cortá-lo que ele tomava a forma que se quisesse, mas, ao mesmo tempo, essa forma desaparecia rapidamente. Vieira vinculou os homens de mármore à ideia da população dos ameríndios, porque ele dizia que os ameríndios eram assim, eles pareciam ser facilmente catequizados, mas logo voltavam a outra forma. Quem sabe, como diz o próprio Eduardo Viveiros de Castro, nessa inconstância existe uma constância que nós deveríamos pensar. Talvez nessa inconstância exista um bom exemplo de uma boa rebelião cidadã. Ou seja, a ideia de que o pensamento, como eu comecei dizendo, é um ato de rebeldia. É um ato que evita a mera catequese enquanto conquista, e só conquista. Bom, eu comecei e vou terminar com a Hannah Arendt também. Hannah Arendt disse que os seres humanos, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas para começar. Eu diria para vocês que toda a palavra crise quer dizer decisão. Toda crise tira muito de nós, mas toda crise nos dá muita coisa. Nos deu essa tecnologia, o Brasil vai sair, nós sabemos, mais pobre e mais desigual, mas o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres. Talvez a gente possa tomar a crise a partir da palavra mesmo de decisão, né? Talvez a gente possa fazer da crise uma boa oportunidade. Talvez a gente possa fazer da crise um momento de decisão de fato. O historiador Eric Hobsbawm contou para nós que o século XIX só teria terminado em 1918, por conta da barbárie, né? O século XIX foi o século do progresso, né? E eis que a Primeira Guerra Mundial mostrou como nós não éramos bárbaros, e como diz Lévi-Strauss, que bárbaro é aquele que acredita na barbárie, não é? Eu arrisco dizer
que talvez o século XXI não começou. Nós que durante o século XX acreditamos tanto na tecnologia e acreditamos tanto na democracia, que eu continuo acreditando que ainda é o melhor regime, estamos vivendo talvez esse contrapensamento, não é? Essa sombra, né? Talvez a gente tenha que concordar que é isso mesmo e pensar que talvez o século XX ainda não acabou. Então, eu queria terminar essa palestra para valer e parar de ameaçar, convidando vocês para finalmente entrarem no século XXI, né? Que vem aí um século XXI mais generoso, mais plural, mais potente e que dê o lugar correto e único à potência do pensamento. Obrigada. Poxa, Lília, que legal, viu? Parabéns, obrigado. Acho que estamos devidamente provocados aqui nessa noite para a gente bater um bom papo. Antes de passar a palavra para o Erickson, eu queria só dar 2 recadinhos importantes, mas tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. Estamos em 330 pessoas na sala, auditório lotado. A gente sabe que tem muitos estudantes, né, então que precisam da declaração. Ao finalzinho do evento, a gente vai colocar um link ali no chat, você aperta, isso preenche, e daqui uns dias você recebe, tá? Então, a gente está muito feliz. E também uma coisa, essa é uma experiência única, assim, inicialmente não estará disponível no YouTube, em lugar nenhum, então é para quem está aqui hoje curtindo e conversando conosco, tá? Então, de fato, é uma experiência bem exclusiva essa. Erickson, estamos provocados, te passo a palavra. Eu tenho várias questões, você faz a primeira, depois eu faço a minha. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas novamente, e queria agradecer demais o convite aqui. Já falei, é uma honra, um prazer estar aqui, ouvir a professora Lilian. Então, obrigado, Fabiano, obrigado, Douglas, tá? A todo mundo que está nos ouvindo. E, assim, primeiro eu queria dizer que eu adorei a fala da professora Lilian. Na verdade, eu já escuto ela faz tempo, assim, então, quem não sabe, ela tem uma série de podcasts, assim, então, maravilhosos, que eu indico, então, inclusive dá para ouvir o Roda Viva com podcast lá, para quem tem Spotify dela. Eu não vi o Roda Viva, tal, mas, então, enfim, sensacional escutá-la. E eu, na verdade, assim, eu não sei se eu vou fazer propriamente uma pergunta rápida, e quero ser rápido, porque eu quero que ela fale, eu não quero falar, e eu queria primeiro dizer que eu acho que vale a pena para todo mundo, quem não leu, é um livro de 2019, da Lilian, que é sobre o autoritarismo brasileiro. Eu acho que é um livro como um pouco o Althusser fala sobre o Gramsci, que ele não escreve sobre a conjuntura, mas ele escreve a partir da conjuntura. E me parece que esse é um desafio para todo historiador, que é escrever um pouco a partir da conjuntura. E eu tenho a impressão, como análise de hoje também para o historiador, para o antropólogo, como ela é, que é também falar a partir da conjuntura e tentar retraçar isso. E eu queria, eu sei que é um tema muito caro para a professora Lilian, desde as primeiras pesquisas dela, ela vem percorrendo, que é a questão racial brasileira. Ela retomou aí uma parte da fundação do Instituto Brasileiro Geográfico e Histórico do Brasil, né, acho que é de 1848, né, que faz aquele primeiro concurso, né. E é muito interessante que esse primeiro concurso, ele tem, a professora lembrou bem assim, vamos reconstruir a história do Brasil, fazer uma história do Brasil, está lá no livro, né, sobre o autoritarismo brasileiro, que ela escreveu. E lá eu lembro, você fala que, bom, quando eu faço um concurso e eu coloco uma questão, eu já vou chegar na minha questão, mas é o que ela fala. Eu coloco um concurso e faço uma questão, eu já estou meio que direcionando a construção de uma narrativa que poderia estar em disputa e não está mais. Porque eu já estou dando um autor para essa narrativa, e ele tinha 2 objetivos, que era um pouco construir um certo passado glorioso, nosso, enaltecer, fazer uma apologia do nosso passado ali, de como tinha sido feita a colonização anterior, e também levar o patriotismo. Parece que a formação
da história do Brasil, ali no século XIX, a partir do que foi escrito pelo von Martius, tinha um pouco a ver nisso, naquela metáfora dos três rios, né? Enfim, um elogio do nosso passado, e tem a ver com a criação dos mitos, que a professora também falou aí, e do nosso patriotismo, né? E me parece que às vezes eu fico pensando em todo o que foi falado aqui até agora, e tudo que percorreu, e falando a partir do contexto, que quando a gente constrói um pouco sobre tudo isso, sobre o negacionismo, as fake news, tudo que foi falado, todas as dicotomias, nós ainda estamos retomando uma mesma perspectiva, tá certo? De uma construção de uma história, de uma narrativa, eu coloco aí, que não se permite o confronto, que não se permite a alteridade, que não se permite ao todo, mas que para construção de um mito, de uma realidade pura, falseada. E eu fiquei pensando sobre isso, tentando repensar as duas coisas, né? E daí eu lembrei de uma citação que eu sempre, que eu trabalho, que eu gosto muito, que é do Merleau-Ponty, Os Signos, e que a minha pergunta é justamente sobre isso, é sobre a história, né? E o fato de que o Merleau-Ponty diz uma coisa, lá logo no início dos Signos, quando ele vai pensar o modo como a obra dele é uma autobiografia, uma confissão, né? Ele vai dizer assim, uma frase belíssima, ele diz: a história tira ainda mais daqueles que tudo perderam, e dá ainda mais àqueles que tudo tomaram, pois a prescrição que tudo envolve, inocente o injusto, e indefere as vítimas. A história nunca confessa. Então, eu queria um pouco falar um pouco sobre isso, o fato de que a gente vive um governo autoritário, altamente retrógrado, e tem a ver desde a construção daquele mito que você falou antes, e o fato de que a gente não tem uma história que confessa. A gente não conseguiu fazer uma comissão da verdade, por exemplo. Não. Né? A gente não tem uma história que indefere as vítimas, né? E daí eu fico pensando se, só para finalizar, eu quero ouvir você, porque é muito rápido, se é um problema de pensamento, e como eu falei do Merleau-Ponty, isso também não tem a ver muito com percepção, tudo isso, sobre a história, sobre os fatos e sobre tudo. Porque, mesmo assim, sobre vários aspectos, e ver se eu consigo fazer me entender, assim, olha, fake news, na verdade, são velhas mentiras. Assim, todo mundo sabe que o aquecimento global está aí, todo mundo sabe que se a gente não mudar nosso regime alimentar, a gente sente isso, mas eu tenho a impressão que a gente vive, sente isso, está com uma atmosfera, mas a gente não percebe, nós não somos afetados, nós não somos tocados por isso, né? E eu fico pensando se a gente não tem se a potência do pensamento não está sendo, de uma certa maneira, ocupada, sombreada, né, pela nossa falta de afeto, pela nossa falta de percepção. Tema caro também o Merleau-Ponty. Mas eu queria tentar entender um pouco isso, quer dizer, o modo como nós produzimos, lidamos com as fake news. Eu sei que tem o papel das mídias novamente e tal, está aí, é sensacional, mas eu tenho a impressão que ele tem um modo também como a gente lê e constrói a história, sabe? O fato de que a gente não fez, num determinado momento, as tarefas históricas que nós tínhamos que ter feito. E é por isso que hoje as fake news encontram tanto, e um governo autoritário, retrógrado, o negacionismo encontra tanto espaço na nossa vida. Mas, assim, e é isso. Eu estou... Enfim, aconselho todo mundo, acho que tem um livro do nosso tempo, que é esse que eu falei, que foi publicado em 2019, mas, de qualquer maneira, eu queria saber se esse papel da história, do modo como nós contamos a história no Brasil, não, para resumir, ele não foi o que preparou tudo isso que você tão bem descreveu, desse governo autoritário, negacionista, retrógrado, enfim, né? Porque, para mim, o problema não é ter eleito esse governo, ter votado nele, sabe? É um problema. Mas o problema maior é quando eu vejo que 41% da população acha que as medidas para combater o coronavírus do governo foram ruins. E eu fico pensando, e os outros 69%, gente? É uma lição, né? Tá.
Eu não sei se eu fui claro, fui meio... Foi muito claro. Então, mas é isso. Bom, professor Erickson, sensacional. Eu acho que essa foi uma pergunta comentário, né? Já eu penso que A gente tem essa mania. gostei muitíssimo, porque me dá muitas oportunidades aqui. Escrever sobre autoritarismo foi considerado a primeira resposta em forma de livro ao governo Bolsonaro. Né? Ele foi publicado em maio de 1919, e eu menciono Bolsonaro uma vez no livro, propositalmente, porque eu acho que Bolsonaro é sintoma, não é causa de nada. Então, justamente, você tem toda a razão, historiadores costumam gostar de analisar processos que se encerram, por isso que os historiadores não gostam de falar da história do presente, né, porque ela nos atropela, mas esse livro foi quase um desabafo, né? Eu estava muito impressionada com o que estava acontecendo e, sobretudo, com uma mania do brasileiro que sempre imputa ao outro a culpa. Né? Vou falar um pouco mais dessa questão de imputar ao outro. O jogo do livro é mostrar como a história ela lembra, né? Ela é feita da mudança, a história lembra, mas a história esquece, como diz o Benjamin. A história ela é feita da mudança, todo mundo chama atenção disso, mas é preciso pensar, talvez porque eu sou antropóloga, eu penso muito, no que ela reitera, no que a história repete. Então, o livro tenta tratar dos grandes nós da sociabilidade brasileira, que, como você chama muito bem a atenção, voltam. Né? Carlos Drummond de Andrade disse, né, num poema, que toda história é remorso. E eu penso que estamos falando de remorso, e do remorso que volta. Né? No livro eu falo do patrimonialismo, né, como uma questão antiga entre nós, essa mistura entre esferas públicas e privadas. Chamo muita atenção para o coronelismo e a concentração de poderes, como isso não é um fenômeno só colonial, tampouco do Império ou da Primeira República, porque em 2018 nós elegemos a maior bancada dos parentes, né? Ou seja, continuamos a professar esse tipo de lógica. Falo da corrupção, que foi um capítulo que me custou muito, porque eu penso que não agradei a ninguém nesse capítulo, né? Falo da nossa intolerância, da crescente intolerância, falo da nossa desigualdade, mas o argumento que percorre o livro, e que também está num livro que eu escrevi junto com a Heloísa Stalin, chamado Brasil, uma biografia, é a questão racial. Eu penso que a questão racial é a grande contradição da sociedade brasileira. Né? Nós fomos, eu sempre cito isso, mas é preciso citar politicamente toda vez, o país que, os cálculos, eu sugiro que todos entrem num site chamado Slave Voyagers, que vai contabilizando a todo dia novos dados sobre a quantidade de africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente de maneira compulsória. No momento, nós estamos num número que diz que 12 milhões, que foram 12 milhões de pessoas que foram obrigadas a atravessar o Atlântico, nessa que foi o grande exílio, né, do tempo moderno. Né? Desses 12 milhões, professor, 10 milhões chegaram com vida nas Américas. E desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. O Brasil também teve escravizados e escravizadas, e eu falo escravizados e escravizadas porque ninguém foi escravo no passado, as pessoas foram escravizadas, foi um ato de força. Né? O Brasil teve escravizados em todo o país, da ponta do Rio Grande do Sul às Cachoeiras Bravas da Amazônia. O Brasil também foi o último país a abolir a escravidão, nós sabemos, só o fez depois de Estados Unidos, Porto Rico, Cuba, e o fez com uma lei muito conservadora e pequenina. A partir dessa data não há mais escravos no Brasil. Na época existiam projetos de inclusão social que não foram aplicados. Portanto, se iniciou um período do pós-abolição que tem data para começar, mas não tem data para terminar. Desde que existiu escravidão, existiu revolta. Desde os meados do século XVI, quando os primeiros africanos pisaram por aqui. Foram quilombos, insurreições, todo tipo de fuga, aborto, envenenamento, tudo que nós quisermos falar aqui.
Também não é verdade que no o pós-abolição que não existiram projetos e movimentos e ativismos negros. Desde o período da Primeira República, nós temos muitos exemplos de todo tipo de ativismos. Escolas, clubes, o que quiser, jornais. E nunca é pouco dizer que em 1978, em plena ditadura militar, foi criado nas calçadas do Teatro Municipal aqui de São Paulo, eu sou paulista, o Movimento Negro Unificado. O que me interessa entender, portanto, é por que nesse país que foi socializado na linguagem da escravidão, na linguagem perversa, cruel da escravidão, nesse país que só pode ser violento, porque é um país que durante quase 4 séculos se baseou na posse de uma pessoa por outra, só pode ser violento. Por que é que nesse país em que a violência dos dias de hoje é epidêmica, né? Nesse país em que nós estamos matando uma geração de jovens negros nas nossas periferias, os brasileiros até pouco tempo gostavam de se apresentar como pacíficos, harmoniosos, né? Estávamos a um passo do apartheid e construímos o mito da democracia racial nos anos 1930, e mais ainda, é como você diz, não é uma questão só do governo, né? É o que o governo avaliza, né? Como diz Laboissy, não são os 2 olhos do tirano, são os milhares de olhos dos seus súditos, não são os 2 braços do tirano, né? Mas são os milhares de braços daqueles que o seguem. Então, o que me preocupa é por que essa sociedade, que é tão violenta, insiste em se chamar de uma sociedade pacífica e só reconhece uma guerra, a Guerra do Paraguai, que existiu mesmo, mas foram guerras o tempo todo. Que sociedade é essa? Como você falou tão bem, Erickson, que não é uma sociedade que não pratica a memória como um direito. Que sociedade é essa que não pensa em políticas de reparação? Vejam os 2 temas do governo Bolsonaro, a ditadura militar e a escravidão. Ora, o que fez a escravidão? A escravidão matou 2 vezes, como estão morrendo 2 vezes as populações negras. Porque elas morrem, como diz o Frantz Fanon, morrem fisicamente e morrem na memória. Então, é uma dupla morte, como diz o Frantz Fanon, né? Veja que nós tínhamos que pensar em políticas de reparação para as nossas populações negras. Tínhamos que pensar em políticas de reparação para as populações indígenas. Em todo o resto da América, esse momento em que os europeus chegam e entram, né, numa terra densamente habitada, porque os números da população eram números da Península Ibérica na mesma época, da população da costa da América. Por que nós chamamos de descobrimento, quando em todos os outros países o nome é conquista? Conquista supõe que existiam outros povos. Descobrimento supõe a invisibilidade do outro, a cegueira diante do outro, né? Todos nós temos a faculdade de ver, quase todos nós, porque é uma faculdade biológica. Mas eu diria, antropólogo que sou, que nem todos nós conseguimos enxergar, porque enxergar é uma opção cultural. O que mais nós não enxergamos? O outro tema. O Brasil teve uma comissão da verdade, que não tinha poder para julgar os torturadores. Ao fazer isso, nós legitimamos um presidente que, por ocasião do impeachment da presidente Dilma, fez uma homenagem ao general Ustra, que é um torturador citado e comprovado pela Comissão da Verdade. Ao permitirmos isso, o que nós fizemos? As pessoas aqui podem ser a favor ou contra o impeachment da presidente Dilma. Eu sou contra. Mas vocês podem ser o que são. Mas uma coisa a gente não pode negar. O ritual do impeachment da presidente Dilma destampou a nossa intolerância. Foi a partir desse momento que as ruas foram tomadas por 2 lados. Isso eu acho muito bom. As ruas eram só dos setores progressistas. Que bom que foram tomadas por outros. Qual o problema aí? É que nós não notamos na época que existiam 2 avenidas sem farol e bifurcação. Ou seja, era intolerância instalada. E isso foi e continua sendo um atentado à nossa democracia.
as pessoas perguntam, a democracia está em crise? Está em crise no Brasil, porque a todo dia nós temos mais um golpe. E por isso nós não percebemos. Porque de tão rotinizado, de tão naturalizado, a gente deixa de ver. Então, eu retorno a essa ideia, né, de que toda a história é remorso. E nós não, enquanto nós não enfrentarmos o nosso racismo, que é estrutural e institucional, e que causa essa cegueira toda, na minha opinião, nós não teremos uma democracia. Tudo bem, Lilian. Nós temos muitos comentários do chat, muitas questões, a gente não vai conseguir trazer aqui, né? Então, enfim, mas o Douglas está tentando reunir um pouco, vai me passando para a gente conseguir conversar. Eu queria explorar com você a potência do pensamento e quero te fazer uma questão capciosa, se você me permite. Eu quero continuar isso que você falava um pouco, a ideia do sintoma, um pouco da intolerância. Alguém no chat também colocou isso que... eu não vou partir desse princípio, mas eu vou colocar porque acho que tem a ver com o que eu quero te perguntar. Isso de que... será que a gente não tem o governo que merece? Eu quero usar uma expressão, você já deve ter ouvido muito também, que é do Manuel Castells, né? Esse mito do brasileiro como simpático, acolhedor, hospitaleiro. Ele fala, isso é um mito, o povo brasileiro é um povo intolerante. E aí eu fiquei pensando, eu queria trazer isso que por exemplo, a alteridade pressupõe que o outro também me desnude, né? Quer dizer, eu vejo muitas das coisas que estão em mim, porque eu vejo no outro, eu não tolero também no outro coisas que, no fundo, eu também sou, né? Eu fico reprimindo no outro isso que é muito de mim. E eu queria te perguntar, em relação a isso, você falou de 2 governos que a gente reconhecidamente entende hoje, né? Que são espetacularmente negacionistas, assim, porque há um espetáculo em torno disso, né? Uma teatralidade também, assim, porque no fundo também há jogos de insegurança nisso tudo, quer dizer, manutenção de poder, essa coisa toda, mas eu queria te perguntar exatamente isso, assim, se no fundo o que nos incomoda também, mas é capciosa a pergunta, tá? Se o que nos incomoda também é porque nós todos não somos um pouco desse jeito, assim. Se no fundo isso que a gente denuncia também não faz parte do jogo da intolerância, sabe? Quer dizer, a gente discursa que sempre o outro é intolerante, mas eu me pergunto se a gente também não é intolerante. Quer dizer, e quais são as saídas para talvez esse labirinto que a gente entra, sabe? Assim, esse jogo de que a gente denuncia uma coisa, mas talvez eu seja exatamente, o que eu estou dizendo do outro é exatamente o que eu seja, sabe? O que eu sou. Não sei se você compreendeu onde eu quero chegar, mas é para te perguntar, no fundo, será que a gente não é um pouco desse governo também? Do outro, sabe? Não é? Ou não somos? Não, a minha hipótese nesse livro que eu escrevi, Fabiano, é exatamente essa, que nós somos autoritários, né? Eu vou essa definição do Castells é muito conhecida, né? Desse mito da brasilidade bondosa, desses trópicos exuberantes e generosos, e faz parte do nosso autoritarismo e da nossa intolerância nós chegarmos a dizer que Deus é brasileiro. Eu espero que todos tenham ficado convencidos que não é, ou pelo menos esse ano, eu acho que nos convencemos que se ele nos abandonou, não é? Mas eu vou te citar para referendar o que você diz, eu vou citar uma pesquisa que nós fizemos na USP por ocasião do centenário da abolição da escravidão. Nesse centenário, nós queríamos perguntar que abolição foi essa. Então, nós fizemos uma pesquisa mais ou menos simples na USP, que a primeira pergunta era a seguinte: você tem preconceito? Ponto. 96% dos brasileiros, estamos falando de 1988, muito mudou, né? Mas 96% dos brasileiros disseram não. A segunda pergunta era: você conhece alguém que tenha preconceito? 99% dos brasileiros disseram sim. E a terceira pergunta era: se você disse sim, tente especificar o grau de relacionamento que você tem com essa pessoa que você imaginou, digamos assim.
Nós não pedimos nomes, nós não pedimos registro, nada, mas as pessoas faziam questão de dizer o nome. E diziam coisas assim, Fabiano, a minha avó não entra no elevador junto com um negro. O meu namorado não pode me ver do lado de um negro. O meu pai fala cada coisa que eu não posso acreditar. Tanto que a gente chegou a uma conclusão informal que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercado de racistas por todos os lados. Esse é o outro lado da sua pergunta. Ou seja, é essa capacidade alterativa dos brasileiros, essa capacidade reversa que eu acho que os brasileiros têm praticado. Ou seja, eu jogo o espelho para o outro, né, e jogo no outro uma intolerância que é minha, jogo no outro um racismo que é todo meu. Né? A Merleau-Ponty disse que a antropologia é uma disciplina que se funda na profunda alteridade porque é o outro do outro. Não é? E é essa possibilidade que nós temos de não jogar para além, né? Ficar conosco. A cidadania, como eu disse, é uma franquia da democracia. E a cidadania é feita, o bom governo é feito, né? Se eu voltar lá aos gregos, né? A partir de uma cidadania ativa e de uma cidadania de cada um de nós. Então, eu penso que se existe, a sua pergunta é aquela, a sua pergunta vale 1 milhão, né? Quem souber a saída vai com todo mundo, leva todo mundo, né? Mas eu diria que eu, enfim, como eu sou uma pessoa que, na falta de outro regime, acredito muito na democracia e na capacidade da democracia de se reinventar e de se questionar, eu penso que a cidadania, que, repito, é essa franquia da democracia, tem que ser praticada por todos nós a todo dia. E a cidadania, se for aos gregos novamente, ela implica no autoconhecimento. E o verdadeiro autoconhecimento é um conhecimento crítico de si. Né? Então, de nada vale a gente acusar o outro se nós não temos vontade de olhar para nós mesmos. De nada vale. Que é isso que acontece o tempo todo. Né? Todos nós estamos prontos para atacar o outro. Basta ver, temos eleições agora, no domingo. O comportamento brasileiro, né, diante dos candidatos, ou seja, o brasileiro vota num vereador, digamos, uma vereadora, agora, no dia seguinte já está metendo pau no vereador. Ora, qual é a atitude cidadã? Vigiar o seu candidato. Porque na democracia a gente não concede exatamente, a gente vigia. Né? Não basta só meter o pau. Então nós nos afastamos disso, que é uma forma de preconceito reverso. A grande dificuldade que o movimento negro teve durante tanto tempo era a invisibilidade da questão racial no Brasil. Né? Quer dizer, é isso que a gente tem que tratar, não é, Fabiana? Eu acho a sua questão excelente. É o outro do outro, que somos nós. Né? Eu acho legal isso, no sentido assim de que, e aí eu não sei se o Erickson concordaria comigo, né? Mas se eu dissesse uma coisa boa que a filosofia me deu foi o sentimento de incompletude, né? Quer dizer, de fato é um esforço cotidiano de tentar ser melhor. Bom, um dia talvez eu não seja tão bom, outro dia eu preciso fazer um exame de consciência, outro dia eu preciso mudar uma atitude, mas é exatamente isso que é um processo, né? Essa caminhada da vida que me torna mais democrático, mais plural, também com os limites que eu vou me compreendendo. Acho legal isso que você coloca, nessa necessidade de autoanálise, assim, né? De falar, puxa, hoje eu fiz uma coisa que não foi boa, né? Quer dizer, eu fiz uma coisa que precisa de reparação, por exemplo, que precisa de um ajuste. Acho que esse é um caminho. E se a gente fala tá numa que sociedade tão normativa, não é, Fabiano? Que eu acho claro, que me parece que a gente poder errar e poder aprender com os erros é fundamental. Né? claro, eu pensava nesse último Foucault dos exercícios espirituais, da hermenêutica do sujeito, que é exatamente, são essas transformações do sujeito, né? Essas transformações que eu faço em mim e que são capazes exatamente de mudar coletivamente, mudar os sistemas. Super Sou legal. eu outro, né? Muito legal, muito boa. Lídia, o Erickson vai te fazer uma outra pergunta, mas antes, eu queria convidar para entrar na sala conosco o Murilo. Murilo é professor nosso aqui da casa. Douglas, você pode habilitar o Murilo para a gente? O Murilo tem trabalhado os teus textos, ele é um leitor seu, e tem trabalhado os seus textos em alguns cursos aqui da universidade. Então, eu queria que o Murilo aparecesse aí. Murilo, você pode fazer uma pergunta? Obrigado, Murilo, pela sua presença. Professor Olá. aqui da área de filosofia. Boa noite a todos. Professora Lília, é um grande prazer aqui, prometo ser breve. Na verdade, eu fiquei
enchendo o saco do Douglas, algumas semanas falou, Douglas, me dá um presente, eu quero conversar com a professora Lília, né? A gente tem tanto assunto dos seus livros, inclusive no semestre passado, os estudantes aqui da PUC, eles estiveram lendo o seu livro mesmo, a gente tem um trabalho que se chama TDE, e aí vários estudantes eles acabaram lendo a sua obra e a gente fez debates em torno desse tema que o professor Hélix, inclusive, já adiantou. A minha pergunta é sobre essa questão no seu capítulo sobre desigualdade social, no que se refere à educação. Tem uma passagem, professora Lília, que coloca: educar para libertar, para formar cidadãos mais autônomos, é projeto que concede à escola o local que, de fato, ela merece. Já decorar hinos, fazer desfiles e registrá-los visualmente não forma pessoas mais prontas para a prática de valores e modelos cívicos. Mais uma vez, qualquer semelhança com o modelo atual não será mera coincidência. Eu acho tão interessante isso, até meio premonitório aqui no estado do Paraná. Neste exato momento, nós estamos com um processo em torno já de 180 escolas estaduais se tornando militares, e a gente olha toda essa questão, e mais para frente no seu livro você fala também que quanto menor a escolaridade, maior o autoritarismo. Então, a minha pergunta é nesse sentido: quando a gente para pensar sobre a educação, sobre pensar o pensamento, sobre uma educação libertadora, considerando que as escolas particulares às vezes são reféns do modelo neoliberal, que educa para que você tenha uma profissão, para que você desempenhe uma função na sociedade, não para que você tenha, de fato, necessariamente um pensamento crítico. Que nós temos a escola pública trazendo um conservadorismo, uma militarização. Eu queria te perguntar assim, como é que você vê o futuro da educação no Brasil? E como é que você vê esse processo, talvez, de menor escolaridade, maior conservadorismo em relação ao futuro do Brasil? A minha pergunta, no fundo, é simples. Como você analisa a nossa conjuntura daqui para frente? Temos motivos para acreditar? Podemos ter um otimismo, ou a situação realmente ela é ladeira abaixo e o último que sair apague a luz e fecha a porta, né? Então, seria essa a minha pergunta. Bom, Murilo, 4 horas, né? Bom, então vamos lá. Eu tenho dito que eu sou muito otimista no varejo e pessimista no atacado, né? Eu ando muito preocupada com essa nossa situação. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Que é como esse momento de pandemia, quase como se a gente estivesse em um compasso de espera. O agora é sempre o futuro, né? Nós estamos vivendo um agora sem futuro. E eu diria para você, Murilo, que por vários motivos nós vamos sair mais desiguais e que a educação é um ponto forte da desigualdade social no Brasil. Ao mesmo tempo que a educação é uma das nossas saídas, né? Ou seja, para a gente destravar o gatilho forte da desigualdade, né? O que nós estamos vendo na pandemia é que se todas as crianças estão sofrendo, porque o conhecimento se faz em relação, nós também estamos, né, na sociabilidade, mas nós temos aqui outros recursos. Há uma diferença abismal entre a situação da educação privada e a educação pública, e todos nós sabemos, não é? O Brasil é um país de que cada 4 pessoas, uma não tem acesso à internet. Né? O Brasil é um país que 35% dos brasileiros vivem em um cômodo com de 6 a 9 pessoas. Né? Quando a gente fala, vamos lavar as mãos, né? Quantos brasileiros vivem em infraestruturas que não têm água para beber? Né? Não tem água para beber e tampouco tem água para lavar a mão, e tampouco tem água higienizada. Então, eu tenho muito medo do que vem para frente, porque nós estávamos numa curva de evolução no que se refere aos dados da desigualdade na educação até 2010. Essa curva começou a cair a partir de 11, 12, 13 por causa da crise recessiva. Mas no momento, Murilo, o que nós estamos vivendo é novo, porque num país que precisa tanto de educação, o Ministério da Educação está devolvendo verba, não sei se você está lendo. É terrível o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, nós estamos aparelhando a nossa educação. E a educação, eu só conheço um tipo de educação, que é a educação para a liberdade.
não é? Que é uma educação, eu como professora e orientadora que sou, a minha maior alegria é ver um orientando meu, enfim, discordar de mim, ir por um outro lado, mostrar uma outra realidade. Eu sou mãe, tudo que eu quero é que meus filhos me superem, entendeu? Que eles não sejam uma cópia de mim mesma. E eu acho que é uma discussão uma diferença muito grande entre patriotismo e patriotada, né? Lima Barreto, que é um literato que eu estudo muito, escrevi uma biografia sobre ele esteve nas comemorações do centenário de 1922 e disse que o Brasil tinha sido tomado por uma febre da patriotada, né? O que é a patriotada? O patriotismo pode ser um bom sentimento, né? A patriotada é a mera repetição de símbolos vazios, é mero enaltecimento, mera celebração. Inclusive, Murilo, eu te diria que eu ando muito preocupado com o nosso 2022. 2022 teremos novas eleições presidenciais, né, e para a Câmara e Senado. E 2022 será o ano de avaliação da política de cotas. 2022 será o ano do centenário da Semana de Arte Moderna em São Paulo, e nós vamos precisar falar eu sou paulista, posso dizer de modernismos no plural. E 2022 será também o ano do centenário da morte de Lima Barreto. Mas a grande pergunta que fica, e que tem a ver com a ideia de patriotada, é qual é a independência que nós vamos querer comemorar? Né? E isso, se eu voltar à pergunta do professor Fabiano, ela vai ter a ver com as escolas, mas vai estar inscrita em nós mesmos, né? Vai dizer respeito a nós mesmos. O professor Erickson, ele disse que eu escrevi sobre a tem toda a razão, a partir da conjuntura, né? Eu acho que é isso que nós estamos vivendo, a gente vai ter que analisar em cima dessa conjuntura, né? Eu não penso, por isso que eu digo que atacado está complicado, né? Porque eu não vejo com bons olhos, a cada ano, a cada semestre que nós perdemos, nós voltamos 3 anos, né? É um pouco isso que nós estamos vivendo na educação. Então, é por isso que eu disse, Murilo, que o Brasil vai sair um país mais pobre e também mais desigual, né? Porque a desigualdade ficou evidente, né, na educação, assim como é evidente na saúde, né? Essa história de que o coronavírus era democrático, né? Quer dizer, quais são as populações que estão de fato morrendo? Né? São as populações negras. Mesma coisa que aconteceu em 18, né? Então, um século, nós estamos repetindo a mesma ladainha. Isso me preocupa demais, me preocupa muito. Mas muito obrigada. Murilo, pode ficar conosco aqui, tá? Obrigado, vou ficar então. Fica na mas sala. eu não vou sair, Convidado da sala. Erickson, vamos lá, você faz uma e eu faço a última. Na verdade, assim, o que a professora falou, respondeu para você, para o Murilo, sobre a educação, né, o fato de que é um prejuízo imenso, né, que as crianças estão passando isso. Elas têm estudos aí da OCDE, do Banco Mundial, de N organismos falando do impacto que tem uma geração inteira de crianças no Brasil que simplesmente não vão terminar um ano escolar, e a escola é um lugar de proteção, né? A escola é um lugar de acolhimento, as crianças vão, se alimentam, comem, então os danos, enfim, vai sofrer muito, né? Mas eu queria ir numa outra direção. Acho que eu sei que eu não li o último livro da Lilian, que é sobre a gripe espanhola, né, de 1918, mas tem uma parte que ela fala sobre a morte, o fato de que parece que nós normalizamos a morte, né? Agora no Brasil nós chegamos a 170 mil óbitos aí de Covid, né? E até o Agamben foi muito criticado nos textos que ele escreveu, porque ele faz, na verdade, uma crítica contra essa normalização da morte que nós teríamos, por outro lado, por medidas sanitárias extremas, mas no Brasil nós chegamos a um extremo, nós normalizamos a morte simplesmente por torná-la o evento cotidiano, como nós, enfim, vamos ao shopping, vamos ao espetáculo, fazemos qualquer coisa, né? E 170 mil mortos, enfim, é uma tragédia
E aí eu que fico pensando, eu acho que a Lília falou isso num determinado momento, né, que me parece que a gente também, sobre a própria morte, sobre o modo como nós estamos normalizando, isso está construído a partir de uma narrativa também, que não sei se não é necessariamente uma fake news, mas de uma narrativa, de um modo de contar a história, né? De fazer uma confissão muito particular da história, que é típica desse governo e de todos os governos negacionistas, que não é negar a morte, mas é, sobretudo, negar a vida. E eu queria perguntar para a Lília se ela vê uma relação com a gripe espanhola ou não, o modo como nós lidamos com a morte. Porque me parece que a maneira como a gente vai lidar com a morte, com a perda de entes queridos, e isso tende a se prolongar por todas as reações do governo com medidas sanitárias, ela vai desestabilizar, enfim, famílias, relações, né? E que talvez aí a gente está longe de ver uma solução para o modo como a gente vai fazer a leitura do modo, a repensar toda a crise do coronavírus, se a gente não pensar isso pelo modo como nós lidamos com a morte. E se na gripe espanhola tem alguma coisa a nos ensinar sobre isso ou não, né? Eu até estava lembrando de um poema do Paulo Leminski, ele fala: antigamente se morria de qualquer coisa, de leite com pepino, morrer um evento, acontecia. Hoje se morre e simplesmente se morre, né? Então, mas eu queria perguntar para ela se ela vê uma relação com 1918, como que ela acha que a gente que é essa leitura sobre o modo como nós normalizamos a morte, que talvez esteja em jogo até para pensar criticamente o papel da pandemia, tá? Porque até agora o governo Bolsonaro apostou na economia, obviamente. Bom, ele não apostou na vida, ele apostou na economia, e uma aposta muito dura, que é dizer que nós apostei na economia porque nós normalizamos a morte. Mas talvez a gente tenha alguma lição aí para retirar de tudo isso. Então, olha, a gente trata muito disso, Heloísa Stalin e eu, né? Porque o que aconteceu em 18, não existia em 18 setores, como nós temos agora em 2020, setores da sociedade que desprezavam a morte alheia. Houve em 18, não estou dizendo que em 20 não há demonstrações de solidariedade, existem sim, mas em 18, o que aconteceu que foi muito impressionante? As medidas de profilaxia eram muito semelhantes. O uso de máscara, as escolas fecharam, os teatros fecharam, os cultos fecharam, mas você via mais uma sociedade que agia junto, que lamentava junto pelas mortes. Os jornais prestavam um papel fenomenal, publicando o nome das pessoas, né, a cada dia. Você tinha colunas e colunas com o nome das pessoas. Você tinha colunas e colunas que contavam casos, né, narravam casos. Olha, os vizinhos deram por falta de uma família, entraram lá, a família toda tinha morrido. E o que os vizinhos fizeram? Mesmo sabendo que a espanhola era altamente contagiosa, altamente letal também. Então, eu penso que em 18 havia um senso de coletividade, uma imaginação coletiva que talvez nós perdemos um pouco. Né? Não todos nós, mas eu não quero também, agora com a pergunta do professor Fabiano, eu também não quero dizer, olha, eu não sou, mas ele é, né? Mas eu acho que tinha mais um senso conjunto de solidariedade. Acho que, se eu te disser que em 18 não havia esse raciocínio econômico, eu vou mentir. Claro que sim, claro que havia pressão sobre os governos, né? Para que o comércio voltasse, que as atividades voltassem. Mas eu não vi, Erickson, nenhum caso de dirigente dos presidentes de Estado, como eram chamados, que desconheceram a ciência. Eu não vi nenhum caso de presidente que chamou aqueles que, enfim, hoje mesmo, né, ele chamou de maricas, né? Vamos parar com essa coisa de maricas, né? Eu não vi nenhum caso de dirigente que disse que como aconteceu agora em 2020, que disse que criou a polaridade entre os fortes e os fracos, ou seja, quem pega Covid
de uma forma, numa versão grave, ou quem morre é fraco. Então você produz o quê? Né? Você produz um sentimento péssimo na sociedade. Você produz a tentativa de esconder, né? A tentativa o vexamento. Né? Quantas pessoas que eu não conheço que pegaram a Covid, na minha família todos pegaram, eu sou a única que não peguei. Acho que é aquela velha teoria que vaso ruim não trinca, não é isso? Mas de toda maneira, a minha filha me contou uma coisa terrível. Ela falou: mãe, quando eu peguei eu não queria te contar porque eu tinha vergonha. Vergonha do que você ia pensar de mim. Ou seja, o que a gente está... eu sempre digo que o meu problema não é Bolsonaro. É o que Bolsonaro representa de nós mesmos e o que Bolsonaro avaliza. Ele avaliza isso. Que aquele que não pegou se sinta forte por sobre aquele que pegou. Veja se esse é um procedimento... Vocês são filósofos, né? Minimamente ético e digno diante da morte. A morte que tem tanto... A gente perde tanto, né? Mas aprende tanto com ela. Então, sim, professor, eu acho que em relação, comparando 18 a 20, houve uma involução, se eu posso falar assim. Uma involução na nossa capacidade de afeto e de estarmos afetados, de fato, pelo luto. O luto do outro, que é o luto de todos nós, né, no momento. Bom, Lília, eu quero te fazer uma última pergunta, estamos com o tempo já enfim, assim. Eu queria aproveitar uma coisa que você falou sobre a universidade, né? Em algum momento você fala do papel da universidade. Você sabe, na PUC, é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, assim, a gente colocou em todos os cursos da universidade, são, sei lá, centenas de cursos, todos os estudantes da PUC fazem as disciplinas do eixo humanístico, nós chamamos, são as disciplinas das humanidades, ética, filosofia e teologia e sociedade, e ainda fazem o projeto comunitário, que é uma experiência de formação e de intervenção na realidade, enfim. A gente vê muitos frutos, quer dizer, claro, cada pessoa singularmente vai absorvendo isso de uma forma ou de outra, né? Também vai tendo suas contestações, o que a gente acha muito legítimo, mas eu queria terminar te perguntando isso, assim, você como antropóloga, historiadora, professora da, sei lá, da mais importante universidade do país, sem dúvida nenhuma, qual é o papel da universidade diante de tudo isso que a gente está conversando até agora? E qual é o papel das humanidades? Sabe, você falou muito delas, né, da literatura, da ética, da antropologia, da filosofia, enfim, desse conjunto de saberes que não são esses saberes tão técnicos, não são saberes técnicos, econômicos, sabe, mas são esses saberes de fato que tocam e levam a gente para, inclusive, para outras esferas e potencializam o nosso pensamento. Eu queria que, se você pudesse terminar falando o que você pensa da universidade e dos saberes humanísticos. Bom, eu penso, eu estava discutindo isso ontem, não, segunda-feira, com a Natália Pasternak, que é uma colega minha da USP, né, da área de biológicas. E ela me perguntou um pouco sobre humanas, né? Sobre o que se existiria, se não seriam sempre todos nós, as ciências são ciências. Eu acho que há um lado metodológico das ciências que nos unifica, essa ideia da dúvida, né? Ou seja, toda ciência que é ciência parte da dúvida e se move pela dúvida, não pela certeza. Essa ideia de que o que nos mobiliza é a pesquisa, né? A pesquisa que nos questiona, inclusive, a boa pesquisa é essa, eu sempre digo isso para os meus alunos, ela não confirma o seu projeto, a boa pesquisa é aquela que contradiz muitas vezes o seu projeto e a gente não pode ter dúvida em relação a isso. E acho que nós vivemos num momento muito duro, como eu disse no começo da minha palestra, de negacionismo, de negacionismo em relação às informações, negacionismo em relação às ciências e negacionismo em relação, sobretudo, às humanidades. Um dos nossos ministros da deseducação, Weintraub, ele deu um exemplo da antropologia como exemplo de parasitismo, né? Ou seja, o que a gente está vendo agora no momento é um ataque às humanas, né? É um ataque à academia de uma forma geral, mas as humanidades, a antropologia, por exemplo, tem perdido todas as bolsas, tem perdido todos os recursos e todos os laboratórios. Eu diria, que foi o que eu falei para a Natália Pasternak, que cabe à biologia, é claro, falar para nós, explicar para nós o vírus, o coronavírus, explicar para nós a vacina. Mas eu acredito, e vou dar o exemplo do que nós vivemos agora,
que uma população só entende que está doente quando, de alguma maneira, os seus filósofos, os seus relatores, né, os seus escafandristas, né, conseguem escrever sobre ela. Né? Não escrever sobre do que ela é composta, mas conseguem escrever sobre o sentimento, sobre a subjetividade. Né? Eu penso que as humanidades nunca foram tão importantes nesses tempos tão distópicos, né? Porque é com elas que a gente encontra utopia, né? Com elas que a gente viaja, com elas que a gente consegue sair desse cotidiano tão sem tempo, né? Que nós estamos enredados agora. Eu gosto muito do ensaio clássico da antropologia, que é um ensaio do Marcel Mauss, que se chama Ensaio sobre a Dádiva, né? Em que ele chama a atenção de como a dádiva é só... como ela é só formalmente voluntária, né? Porque a sociedade nos enreda de uma maneira que dar é receber e é, por sua vez, retribuir, né? Eu acho que as ciências humanas fazem muito para nós, muito isso, né? Elas nos ensinam a pensar, talvez elas nos ensinam a ser, que a gente possa reconhecer as nossas subjetividades, que a gente possa reconhecer os nossos acertos e os nossos fracassos também, e ensina a ter menos soberba, né? Diante de um conhecimento que é infindo e que, por definição, a gente nunca vai chegar, né? O bom cientista humano é aquele que termina uma tese com mais dúvidas do que certezas. Então, eu acho que nunca precisamos tanto das humanidades, né? Nunca precisamos tanto da potência do pensamento, do poder do pensamento e da capacidade do pensamento, né? Eu comecei e termino falando do pássaro e a sombra, né? Nós estamos em tempos de sombra e acho que as ciências humanas, nesse momento, elas representam o pássaro, né? O pássaro que vai voar. Lília, que legal ter você conosco. Eu acho que a gente passaria horas conversando com você. Muito legal, assim, muito bom te ouvir, muito bom. Eu acho que assim, estou vendo pelo chat assim, todo mundo assim, elogiando, mas não é só pelo elogio, né? Porque eu acho que você de fato nos provocou, nos fez pensar. Eu acho que desafia o nosso senso comum. Eu acho que isso é fundamental. Erickson, obrigado pela sua presença, excelente sua participação. Murilo, obrigado. Lília, você é uma convidada nossa sempre. Sinta-se em casa na PUC do Paraná, o Instituto Ciência e Fé, falo como diretor disso, também o Douglas. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Era para você estar presencialmente, lembra? Isso tudo era para acontecer aqui, né? Você já tá, desde o ano passado a gente já vinha conversando com você. Mas, enfim, eu acho que vamos celebrar que chegamos a muito mais gente do que se você tivesse presencialmente. Então, vamos tirando também essas boas possibilidades de tudo isso que a gente está vivendo. Gente, obrigado. Semana que vem nos encontramos novamente. E valeu. Até mais. Boa noite a todos. Cuidem-se. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.